Muito bem, queridos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Hebreus. Hebreus está lá no final da Bíblia. Se você voltar, é mais fácil. Volte ao Apocalipse, Judas, as epístolas de João, de Pedro, Tiago, e você chega em Hebreus. Olha que bênção. Hebreus capítulo 12. Nós já temos estudado aí na lição da escola sabatina, né? A carta de Paulo aos Hebreus, que é uma carta espetacular. Eu, particularmente, aprecio demais a carta aos Hebreus, porque ela consegue conectar duas fases do ministério de Cristo. A fase do seu ministério terrestre, que envolveu a sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão, mas a fase do seu ministério celeste, que envolve a sua intercessão. Então, a carta aos Hebreus, que foi escrita ali mais ao final do primeiro século, para uma igreja já estabelecida, que tinha sido estabelecida ali no Pentecostes, a igreja já no final do primeiro século estava enfrentando perseguições, dilemas, aquilo que faz parte do grande conflito. Então, é uma carta de confirmação, uma carta que vem exortar também. Nós podemos dividir a carta aos Hebreus na sua didática em duas palavras, que uma é a questão da explanação, ou a exposição de princípios, e a outra seria a exortação. É uma carta apelativa. Quando você lê a carta aos Hebreus, você se depara com apelos de quando em quando, e são apelos assim incisivos. Vou citar um, por exemplo, está lá no início, lá em Hebreus 4, por exemplo. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Um texto conhecido, mas que faz um apelo também poderoso. Quando nós chegamos a Hebreus 12, nós já estamos caminhando aqui para o clímax da carta aos Hebreus. Aqui é o grande finale aqui, viu? Porque aqui nós estamos caminhando realmente para o auge, né, desta carta especial. Vários princípios tinham sido colocados, apresentados, e agora chega o arremate para que nós possamos reagir à revelação de Deus. Então, Hebreus 12, capítulo 12, versos 1 e 2. Aí está escrito o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém, queridos? Nós já poderíamos orar, chamar a Vitória para cantar o último hino, porque o texto já fala por si. Mas nós vamos tirar apenas algumas lições práticas aqui para a nossa vida. Veja que o texto, como eu disse, é um apelo bem claro, bem categórico. A Bíblia diz que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. E eu te faço uma pergunta: quem faz parte dessa nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor? Bom, podemos citar as pessoas, com certeza. Se você olhar para o lado, você já viu as pessoas que estão aqui hoje. Nós já estamos rodeados aqui dentro da Igreja Boa Vista de várias pessoas, vários amigos. Você, para chegar aqui hoje, você já foi rodeado de pessoas, de testemunhas no seu trajeto para cá. Se você veio a pé, se você veio de carro, se você veio de bicicleta, você já foi testemunhado por pessoas no seu trajeto até a igreja hoje. Você já foi testemunhado, por exemplo, na sua casa, por entes queridos que dividem ali o teto com você. Nós sempre estamos cercados de testemunhas e também somos testemunhas de outros. A Bíblia diz que nós somos um espetáculo ao mundo. Nós somos uma carta lida por todos os homens. Não tem esse negócio, eu vivo meio que numa bolha, isolado. Alguém já disse, né? Ninguém é uma ilha. Nós estamos conectados, ainda mais com o advento da tecnologia, e nem se fala. Nós temos aí uma nuvem estratosférica de testemunhas também virtuais. O mundo ficou menor, né? Hoje ele está praticamente na palma da nossa mão. O fato é, queridos, que nós estamos rodeados de pessoas. Mas o texto bíblico também nos levanta uma outra vertente de testemunhas que fazem parte dessa nuvem que estão ao nosso redor. São as testemunhas espirituais, testemunhas sobrenaturais, que também nos testemunham, que também estão ao nosso redor. E aqui podemos citar o Deus Trino, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seres eternos. Nós podemos citar os anjos,
Nós temos 2/3 de anjos, de todos que foram criados por Deus, que estão ali a serviço de Deus. Alguns circundam o seu trono, nós temos os anjos da guarda, nós temos funções diferentes para os anjos, que também estão espalhados por esse universo. Temos também os anjos do mal. Nós temos 1/3 da criação, que Deus também criou, que por rebeldia acabaram usando mal a livre escolha e se alistaram do lado de Satanás, que também era um anjo cobridor, querubim, privilegiado, mas que também usou de forma irresponsável a sua livre escolha e se rebelou contra Deus. Houve guerra no céu. A Bíblia diz em Apocalipse que o diabo e os seus anjos guerrearam contra Deus, contra Miguel, e já não se achou mais o lugar entre eles no céu, e foi expulso. E aí você conhece essa história e esse desdobramento. O fato é, queridos, que nós fazemos parte de um grande conflito. Eu e você, nós não somos espectadores do grande conflito, nós somos, na verdade, o alvo do grande conflito. Essas testemunhas sobrenaturais não estão só nos testemunhando, na verdade, elas também guerreiam entre si para terem a supremacia do nosso coração, da nossa vida. E por que eu estou colocando isso? Aparentemente é algo tão básico, mas às vezes a gente é tentado a se iludir, mesmo como cristãos, que dá para a gente ir administrando, gerenciando o grande conflito. Aí a gente vai atrás de catalogar pecados, a gente começa a ter os pecadões e aqueles que já não são mais tão pecados assim. E aí a gente começa a ir se acostumando, vai ficando meio que anestesiado, e as referências não passam a ser mais a palavra de Deus, nem a vontade de Deus, mas as questões humanas. E aí você começa a olhar para o outro e fala assim, não estou igual aquele ali não. E Jesus contou até aquela parábola do fariseu e do publicano, que é uma ilustração bem clara e drástica do que acontece nessas ilusões distorcidas, né? Aquele fariseu, que era alguém, um líder experimentado, conhecedor da palavra, a referência dele era o outro, que ele falava, olha, graças a Deus que eu não sou igual a esses aí, ó, roubadores, adúlteros, e muito menos como esse daqui. Chegou outro para orar lá, e ele apontou para esse outro, que era um cobrador de impostos, um publicano, e na cabeça dele, do fariseu, era o pior dos pecadores. E ele estava agradecendo a Deus, batendo no peito, porque ele não era igual a essas pessoas. A Bíblia diz lá, Jesus falou, que esse fariseu desceu para sua casa do mesmo jeito que ele subiu, porque a oração dele foi dele para ele próprio. E qual foi a reação do pecador, do publicano? Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então veja, queridos, nós também estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas espirituais. E você, apesar de não ver esse grande conflito a olho nu, ele com certeza é perceptível. E você com certeza tem enfrentado também esse grande conflito. A escritora Ellen White, ela chega a dizer que se os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós veríamos na nossa frente anjos do bem guerreando contra anjos do mal constantemente. Esse conflito, ele existe, ele é real, ele é perceptível, apesar de não ser visível, muitas vezes, né? Ok, mas além das testemunhas humanas e das testemunhas espirituais sobrenaturais, Hebreus 12 está fazendo ainda alusão a uma terceira nuvem de testemunhas. Aí você deve estar pensando, poxa, pastor, mas quem agora que vai completar essa nuvem de testemunhas? Além de pessoas e seres sobrenaturais, quem seria essa outra vertente aí? É a vertente de testemunhas do capítulo 11 de Hebreus. Você sabe que antigamente nós não tínhamos os números que temos na Bíblia, né? Os capítulos. Só de capítulos. Alguém sabe aqui quantos capítulos tem na Bíblia? A moça falou muito bem a história, parabéns, viu? Estava perguntando aqui, né? Quem é a pessoa mais experiente da igreja? Perguntou quem é o homem mais velho da Bíblia. E deixa eu te perguntar, quantos capítulos tem na Bíblia? Alguém arrisca dizer? Esses números maiores aí, os grandões. Alguém tem uma ideia? Pode falar um número aí que você acha que tem na Bíblia. Vamos lá. Olha, você chegou perto. Quem falou 1000? Você já quase deu uma martelada na cabeça do prego, viu? Parabéns. Nós temos 1189 capítulos. Bom, versículos dá um pouco mais que isso, né? Multiplica aí por algumas centenas. Mas o fato é, queridos, que antigamente nós não tínhamos esses números. E esses números foram adicionados posteriormente. E também as pessoas que se envolveram nesse processo, também foram iluminadas por Deus. Elas não mexeram no conteúdo da Bíblia, mas por uma questão didática, elas foram usadas para também organizar
Já imaginou se eu chegasse aqui hoje e falasse assim, irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus. Nós vamos ler o verso que começa com portanto. E a gente começasse a procurar esse verso, qual a dificuldade que nós íamos ter, a demora. Então, veja, os números estão aí para nos ajudar. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a revelação ela não foi segmentada. Deus não deu revelação por capítulos ou por versículos. Ele dava um pacote ali, combo, né? E vinha assim a revelação, que ela também era progressiva. O fato é que Hebreus 12 está ligado ao Hebreus 11, literalmente, junto, porque não terminou ainda. Quando a gente está diante da palavra portanto, que tem a ver até com uma conjunção, tecnicamente é uma conjunção de conclusão. Quando você diz portanto, você está arrematando, você está ali resumindo, está destacando os elementos principais. Então o autor em Hebreus, quando ele fala assim, portanto, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, na verdade ele está fazendo alusão também à nuvem de testemunhas relatada, descrita em Hebreus 11. E queridos, aqui eu preciso fazer um destaque. Se tem um capítulo da Bíblia que poderia vir manchado de sangue, é o capítulo 11 de Hebreus. Nós temos aqui a galeria solene dos heróis da fé. Evidentemente que um capítulo não tem como contemplar todos os heróis. Chega um ponto que o autor mesmo começa a dizer por representações, até o ponto que ele chega a generalizar, homens e mulheres, que este mundo não foi digno de tê-los aqui. Mas vários desses heróis são citados nominalmente, já começando por Abel, que foi o primeiro justo a morrer de forma injusta. A primeira testemunha fiel, já praticamente nas portas do Éden, na primeira geração pós-Éden, e foi assassinado pelo seu próprio irmão, Caim. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama por justiça. O primeiro sangue derramado. E aí a lista vem, gerações após gerações, até a testemunha principal que se chama Jesus Cristo. Esse sim. Por isso que a Bíblia diz que este é o autor e é o consumador da nossa fé. Jesus e o seu sangue são as testemunhas principais. Jesus é a testemunha fiel, é aquela que nos conduz ao caminho. Na verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que o livro de Hebreus ele é impressionante, ele é precioso, ele é fantástico, porque ele coloca tudo isso diante de nós, e já colocava diante da igreja no primeiro século. Imagina diante de nós que fazemos parte da igreja derradeira, a última igreja. A tocha da verdade chegou até mim, a você, mas para ela chegar até aqui, homens e mulheres depositaram as suas vidas, depuseram as suas vidas, pagando com sangue, para que esse evangelho progredisse e prosperasse, principalmente o próprio Senhor Jesus. Em outras palavras, Hebreus está dizendo o seguinte: você não está sozinho, você não está aleatório, você não está solto, você faz parte de um projeto, você faz parte de uma história, e você está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas. Diante desse quadro, a Bíblia nos exorta a fazer o seguinte: nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que assedia, e nós temos que correr com perseverança. Correr para onde? Correr para quem? Nós temos que correr a carreira que Deus nos propõe. E nós temos uma outra indicação aqui no texto: nós temos que correr de forma perseverante. A Bíblia diz em outro texto que aquele que perseverar até o fim, esse será o quê? Será salvo. E eu tenho que correr concentrado. Eu tenho que ter foco, eu tenho que correr olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Queria contar para vocês aqui uma ilustração, uma história. Trouxe aqui alguns slides ali. Essa imagem aí é a abertura das Olimpíadas que aconteceram na Grécia em 2004. Quantos dos que estão aqui estavam vivos em 2004? Levanta sua mão, deixa eu saber aqui. Nós temos vários aqui, viu? Que bom. Bom, nós temos alguns aí mais novos, sem problema, você não tinha nascido ainda. Mas a história que eu vou contar aqui é uma história impressionante. 2004. Você sabe que as Olimpíadas, elas acontecem de forma cíclica, né? Assim, e ela também tem a sua periodicidade. A cada 4 anos. Devido à pandemia aí que tivemos em 2020... a edição, ela foi no passado, em 2021. Mas você vai recordar que, inclusive, o slogan, todo o marketing e as premiações, elas mantiveram o slogan ali, Tóquio 2020. Isso é uma forma estratégica, para não sair ali do par.
porque é a cada 4 anos que é para acontecer esse ciclo de Olimpíadas. Eu não sei se você sabia, mas a Grécia, ela é o berço olímpico no mundo. É dali que nasceu as Olimpíadas para o mundo inteiro. Paulo, isso mesmo, o autor de Hebreus, ele morou na Grécia. Ele habitou ali em Atenas, que é a capital da Grécia. Inclusive, nós temos textos inspirados na Bíblia, onde Paulo faz, inclusive, algumas alusões, comparando, por exemplo, o atleta que tem que ser diligente, ousado, determinado, ele tem que abrir mão para se dedicar, enfim. E aí ele compara, o atleta, ele corre atrás de uma coroa que perece. Nós, porém, corremos atrás da coroa que não perece. É a coroa incorruptível. Mas essa atmosfera desse ambiente olímpico, Paulo já respirava em seus dias. Ele vivia ali essa atmosfera. Eu estava falando de 2004. Olha que curiosidade interessante. Em 2004, nessa edição que aconteceu na Grécia, tinham mais de 100 anos que as Olimpíadas não aconteciam no palco ou no berço das Olimpíadas para o mundo. Se as Olimpíadas acontecem a cada 4 anos, em 2004, que tinha mais de 100 anos que não acontecia na Grécia, nós estamos falando de pelo menos 25 edições que tinham acontecido em outros países do mundo, fora ali da Grécia. Só por esse detalhe, 2004 já tinha um glamour diferente, porque a Grécia estava voltando a sediar umas Olimpíadas, uma Olimpíada para o mundo. Existia todo um preparo, um investimento, um glamour diferente. Para nós brasileiros, em 2004, nós tínhamos um atrativo a mais. Porque dentre todas as modalidades que contemplam uma Olimpíadas, nós temos a modalidade da maratona. Ela chama a atenção, porque ela é uma prova de longo alcance, ela tem uma certa demora, ela tem alguns contornos, de expectativas diferentes de outras modalidades. São 42 quilômetros e ali são os principais atletas do mundo. O Brasil, até 2004, nós nunca tínhamos conseguido sequer um lugarzinho no pódio, nem ficado entre os 5. No pódio só sobe 3, mas o Brasil nunca tinha conseguido destaque nem entre os 5 nas maratonas de toda a história. Em 2004, nós tínhamos um brasileiro, um maratonista, que ele chegou ali credenciado a ser um favorito. Como eu disse, numa maratona e em uma Olimpíada, ninguém cai ali de paraquedas. São atletas que já foram experimentados em provas anteriores, foram ranqueados, foram classificados. Eles chegam ali com altos índices para representar o seu país. E o maratonista brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, chegou ali como favorito. Alguns apontavam ele até como um possível candidato a subir ao pódio pela primeira vez na história para o nosso país. E a maratona começou. E o Vanderlei, queridos, ele vinha muito bem, ele vinha à frente. Alguns aí estão talvez se recordando do que eu estou contando. E ele vinha muito bem, já tinham passado... olha que detalhe curioso também. O circuito ali em Atenas, foi na capital, as Olimpíadas, ela tinha um detalhe interessante. Os maratonistas percorriam 40 quilômetros pela cidade, pela capital. E os 2 últimos quilômetros eram dentro daquele estádio que eu mostrei a foto há pouco. E ali, com o frenesi da torcida, os maratonistas chegavam para correr os 2 últimos quilômetros e atingir a linha de chegada. Esse era o circuito, essa era a estratégia. E o brasileiro vinha, já tinha passado 20 quilômetros, já tinha passado, estava passando a metade da prova, e o brasileiro vinha na frente, e vinha muito bem. Já tinha deixado concorrentes para trás, passaram 30 quilômetros, isso. O brasileiro vinha na frente. Aqueles que cobriam a prova ali, em tempo real, já começaram a apontar o brasileiro como um vencedor, inclusive. E eles avaliavam alguns critérios, Por exemplo, que ele vinha na frente. Esse era um bom critério, era um dos principais. Mas não era o principal. Porque, além disso, eles tiveram que cruzar outros índices. E ali eram pessoas especializadas no que estavam fazendo, profissionalmente. Um índice que vinha sendo avaliado por aqueles que cobriam a prova era se a distância do Vanderlei para o segundo, ela vinha aumentando ou ela vinha diminuindo, conforme a prova se afunilava. Esse era o principal critério. Não adianta ele só vir na frente,
não ia adiantar se a distância dele por segundo, ela estava diminuindo conforme o tempo ia passando. E nesse índice, o Vanderlei também vinha assim se superando. Na realidade, a distância dele por segundo, ela vinha aumentando. Tudo isso favoravelmente. Outro índice que ele estava ali avaliando, como é que estava a performance do brasileiro. Se ele estava diminuindo a passada, ou se ele estava conseguindo manter a sua alta performance. E nesse índice também, o brasileiro vinha muito bem. Parecia que ele estava começando a prova. Quem via o brasileiro correndo, seu semblante estava sereno. E eu fico até imaginando, com todo esse glamour das Olimpíadas, o brasileiro tendo essa expectativa de marcar a história, hastear a bandeira nacional no topo de uma maratona no mundo. E agora eu ficava imaginando até os próximos quilômetros, como se eu fosse um maratonista. A expectativa de adentrar aquele estádio, com aquele frenesi da torcida, o calor da torcida, e atravessar a linha de chegada. Queridos, tinham passado mais de 35 quilômetros, menos de 7 para terminar a prova, menos de 5 para ele entrar no estádio e percorrer os 2 últimos quilômetros lá dentro. Aí aconteceu isso daqui, um sujeito simplesmente invadiu a pista. Isso aqui foi uma catástrofe, isso aqui foi assim um vexame, uma mancha na história olímpica do mundo. Era um sujeito lá da Holanda, um fanático ali religioso, ele estava ali assistindo a prova, aparentemente um torcedor comum. Daqui a pouco ele burlou ali a segurança, ele invadiu a pista e, como se não bastasse, ele atacou o maratonista brasileiro e ainda arrancou ele dali, ele tirou o maratonista da pista. Querido, isso aqui foi assim, algo inacreditável, o absurdo que isso aqui representou para as Olimpíadas em toda a história. Como que um sujeito consegue invadir uma pista oficial, atacar um atleta profissional numa Olimpíada sendo veiculada para o mundo inteiro? E agora a grande expectativa e o suspense era se o brasileiro teria condições de retomar a pista, concluir a prova, ou se de repente ele já ia dar por encerrado e todo mundo ia compreender, estava todo mundo indignado, porque era o atleta que vinha na frente. Depois de alguns instantes ali, ele foi ali atendido, foi socorrido, esse sujeito foi afastado, chegou o técnico e ali e tal, e ele recobrou ali suas forças, ouviu ali algumas palavras. E, queridos, pasmem vocês, o brasileiro voltou para a pista. Ele voltou de forma até assim, inimaginável. A distância dele por segundo era tão considerável, que quando ele voltou, ele ainda estava em primeiro. Isso aqui é impressionante. Quem gosta de acompanhar maratonas, ou você que corre, enfim, 1/100º de segundo, 1 segundo significa muito. Nós tivemos recente aqui no Brasil, a São Silvestre, onde o segundo colocado passou o primeiro na linha de chegada. Literalmente, na linha de chegada. Ele atravessou, na linha de chegada ele chegou na frente. O maratonista voltou. E, evidentemente, ele não teve condições técnicas, emocionais, de manter o seu alto rendimento. A passada já não foi a mesma. O seu ritmo não foi mantido. Não tinha como. Foi até interrompido. Mas ele veio. Quando ele chegou no estádio, a torcida que estava no estádio já sabia do que tinha acontecido fora, dali 5 quilômetros de distância. A torcida esperava o atleta brasileiro em pé e aplaudiu o maratonista brasileiro de forma efusiva quando ele entrou no estádio. Ele já tinha sido ultrapassado por outros 2. Essa imagem aqui ela é emblemática, ela percorreu o mundo, ela chega a emocionar a gente. Ali, queridos, era um atleta que ele estava superando todos os desafios possíveis e até meio que impossível. Ele não foi preparado, nenhum atleta é preparado a submeter a uma invasão covarde, cruel, a ponto de tirá-lo de uma pista. Ele já tinha sido submetido a outros tipos rigorosos de treinamento. Por exemplo, para você ter uma ideia, um maratonista profissional, quando ele treina com sobrecarga, às vezes na coxa, às vezes na panturrilha. Eles são submetidos a treinamentos exaustivos, para que quando chega a prova e ele se desvencilha desse peso, ele possa correr com grande potencial. Até essa imagem, ela também estava envolta aqui, quando Paulo escreveu lá no 1º século, quando a Bíblia diz assim, você tem que desembaraçar do peso, meu amigo, do pecado que está aí te assediando, porque não dá para correr a maratona da fé sobrecarregado de pecados.
Não dá. O pecado nos traz um peso. Por isso Deus nos convida hoje a você se libertar desse peso e correr com perseverança a carreira que Deus nos propõe. O brasileiro chegou em terceiro lugar, queridos. Ele ainda atingiu o pódio pela primeira vez na história. A bandeira brasileira ainda teve ali um pequeno destaque. Mas ela representava muito mais do que ser hasteada. Ali era um atleta que subia ao pódio depois de ter saído da pista. E ele estava lá no pódio. Há um tempo depois, o Comitê Olímpico, que é o responsável por organizar as Olimpíadas do mundo, eles condecoraram o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima com uma comenda de honraria. É uma medalha que, diferentemente das que são ofertadas nas Olimpíadas, essa comenda que eu estou fazendo menção, ela é inteira de ouro. Essa comenda, ela não faz parte de uma premiação convencional. Essa comenda, poucos atletas em toda a história receberam. Porque ela não tem a ver com rendimento técnico. Ela tem que ver com valores morais, éticos. E ele recebeu essa comenda de ouro, sabe por quê? Pelo seu espírito esportivo. Ele decidiu honrar a prova até o final dela. Ele ainda, evidentemente, teve o seu destaque, ele chegou em terceiro lugar, deixou outros atletas profissionais para trás, mesmo tendo saído da pista. Sabe, queridos, nós também enfrentamos lutas na jornada. Deus te colocou onde você está hoje. É para ser luz. Você olha para o lado e só vê escuridão, mas você é luz. E a luz faz diferença. Onde ela está, ela faz diferença. Um fósforo aceso diante de uma escuridão profunda pode representar um sol para alguém que está perdido. Um palito de fósforo aceso para quem está em escuridão profunda pode representar o sol da iluminação para alguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos também um inimigo que ele é astuto, ele é covarde, ele é cruel. Ele nos acompanha na nossa jornada e aparentemente ele até torce pelo nosso sucesso. Talvez eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que já tem anos de trajetória, que você já está na pista. Talvez eu estou falando para alguém que chegou na pista faz pouco tempo. Talvez eu estou falando para alguém nessa manhã que se sente até fora da pista. Porque você foi atacado covardemente pelo inimigo de Deus. O inimigo de Deus, ele meio que tem que se especializar, porque ele é um inimigo sem cabeça, ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele quer tirar o maior número possível da linha de chegada, do novo céu e da nova terra. Esse inimigo, ele traz infortúnios, pode ser uma doença, pode ser a perda de alguém, pode ser o desemprego, pode ser um filho afastado, pode ser alguém com tentações para tudo quanto é lado, a depravação, a imoralidade que reina em nossos dias. Só que tem boas novas nessa manhã, sabe por quê? Deus, ele é tão poderoso que ele faz questão de ir pessoalmente, nos tirar das garras do inimigo e nos colocar de volta na pista, na maratona da fé. Amém, queridos? E quando Deus se apresenta, quando Deus se aproxima, Satanás é repelido, ele se afasta. Não há comunhão entre luz e trevas. Como eu disse, o inimigo é o inimigo vencido. Ele é poderoso sim, não tente você encarar não. Uma criancinha um dia bem resumiu, olha, quando o diabo bate na porta do meu coração, eu já mando Jesus abrir a porta. A criança entendeu bem, esse é o segredo. Vai você lá de peito aberto, vamos lá. Não, meu amigo, você não vai para lá, você vai para o lado dele. Ele é astuto, tem milênios de conhecimento, conhece a verdade, morou na frente de Deus. Agora, diante de Deus, nós somos mais do que vencedores. Hoje é o dia, meu amigo, de você voltar a ter a boa vista, viu? Não é só frequentar a igreja da Boa Vista, não. É voltar a ter a boa vista de Jesus no horizonte da sua vida. É de olhar para Jesus como autor e consumador da sua fé. É firmar os pés na pista, meu amigo. É na maratona da fé. É correr com perseverança. A Bíblia diz que aquele que perseverar é até o fim. Você vai ser salvo. A maior parte dessa corrida já ficou para trás. Olhe para a história. Nós estamos lendo um texto que é lá do primeiro século. Nós já passamos 20 séculos. Tudo já aconteceu. Nós já estamos vendo a linha de chegada.
E não é um estádio que nos aguarda. É um novo céu que nos aguarda. É uma nova terra que será estabelecida para sempre. Lá no céu não vai ter pódios. Todos receberão das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Hoje é o dia de perseverar, viu? Hoje é o dia de largar o peso do pecado. Você que está sendo aí assediado, está iludido, está aí nos encantos desse mundo, com tentações, só você sabe o que você está enfrentando. Meu amigo, em nome de Jesus, Deus está te chamando hoje novamente e te posicionando na maratona da fé. Nós temos amigos aí conectados conosco também. Deus também está fazendo esse mesmo apelo a você aí. Talvez você está assistindo essa mensagem numa televisão grande ou pequena, talvez numa tela de celular. Talvez eu estou falando para alguém que está entrando em contato com essa live, talvez está dentro de um carro, talvez alguém que está dentro de um hospital. Mas saiba que Deus também está aí. Nós estamos sempre no radar da graça de Deus. Deus continua agindo e operando. Ele também está te chamando nessa manhã para que você se posicione ao lado dos maratonistas da fé. Corra olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. A Vitória vai cantar esse último hino. Eu queria te fazer um convite nessa manhã de sábado. O convite é o seguinte: se você nessa manhã quer falar assim, Senhor, olha, eu vou me levantar hoje. Eu quero me levantar. Você já levantou aqui várias vezes, você já levantou para vir para a igreja hoje. Mas agora é um convite específico. É para você que quer falar assim, Senhor, eu vou me levantar hoje na sua presença, mais uma vez. Mas é para dizer para o Senhor que eu sou um maratonista da fé. Eu quero me levantar hoje, Senhor, para dizer para o Senhor que eu estou reagindo ao seu poder sobre mim. Queridos, o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele poderia ser persuadido, poderia ser encorajado, mas ele teve que tomar a decisão dele de voltar para a pista. Ele não foi colocado à força, ele foi tirado à força, mas ele teve que tomar a decisão de voltar. Ele teve que tomar a decisão de gerenciar sentimentos traiçoeiros, sustos, temores. Inclusive na entrevista lá, nesse dia, ele chegou a relatar para um dos entrevistadores que ele ficou com medo de ser atacado antes de chegar de novo lá até no final. É assim mesmo. Você que já foi golpeado pelo mal, você fica inseguro. Nós ficamos inseguros. Mas, meu amigo, em nome de Jesus, você pode ter certeza que vale a pena perseverar até o fim, porque Jesus está na nossa frente. E daqui a pouco Ele chega e vem para estabelecer o seu reino eterno. Então eu vou te fazer um convite, enquanto essa música vai ser cantada, se você quer falar assim, Senhor, eu me levanto hoje sim, mas para dizer para o Senhor que eu vou ser um maratonista da fé. Senhor, eu quero olhar para a linha de chegada, eu não quero ficar olhando para trás nem para o lado, eu quero olhar para frente e para cima, porque a minha redenção se aproxima. Senhor, eu vou em nome de Jesus, eu vou me desvencilhar do peso do pecado e vou para cima, vou para frente. É o Senhor quem me chama. Se você quer se levantar nessa manhã dessa forma, fique à vontade, nós vamos orar em seguida, para que Deus nos consagre, renove o nosso compromisso. Você que está aí assistindo essa transmissão, eu não sei onde você está, mas se você tiver condições de ficar em pé, onde você está, eu também quero te encorajar a ficar em pé. Você não vai ficar em pé diante de um celular, diante de uma televisão. Você vai ficar em pé diante do Senhor dos Exércitos. Você vai se levantar para dizer assim, Senhor, eu estou aqui, e o Senhor está aqui também. Eu também estou me levantando para ser um maratonista da fé. E eu te convido a ficar em pé aí também, dentro das suas possibilidades e condições. Se levante. É um gesto de você dizer, Senhor, conta comigo. Eu também sou um maratonista da fé. Que Deus nos abençoe nas decisões que estão sendo tomadas aqui.